Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nathan, eu sou atualmente um dos diretores regionais da ABU de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eu sou o coordenador de ABS da região. Na verdade, eu sou um dos diretores regionais por poucas horas ainda, porque o meu tempo de serviço, os 2 anos estão acabando. Mas eu gostaria de, antes de sair do cargo, eu gostaria de fazer 2 vídeos que a ideia é que eles possam ajudar, possam ser úteis aí para estudantes do ensino médio que desejam abrir um núcleo de ABS em suas escolas. Então, eu gostaria de fazer 2 vídeos, não pretendo demorar muito neles. Um sobre, como vocês estão vendo aí, como iniciar um núcleo de ABS, né, em sua escola, e o outro vídeo sobre o método sueco e como ele pode ser aplicado no contexto de ABS, tá bom? Então, sem muita enrolação, vamos começar aqui. Esse primeiro vídeo vai ser como iniciar um núcleo de ABS, né? Eu sou, como eu falei, o coordenador de ABS, mas eu também fiz parte da ABS de Ribeirão Preto, quando eu estava no ensino médio, né? Desde o nono ano desde o finalzinho do nono ano até o ensino médio. E também, hoje eu trabalho como professor e eu ajudo os núcleos de ABS daqui de Ribeirão. Então eu gostaria de trazer algumas dicas, alguns conselhos para alguém que tem interesse em abrir um núcleo de ABS, tá? Bom, o que é a ABS, né? A ABS ela pode ser entendida como um dos braços da ABU, por assim dizer, da ABUB, né? Aliança Bíblica Universitária do Brasil, e basicamente é um movimento missionário que faz estudos bíblicos, né? A ABUB, em universidades e, no caso da ABS, que é um dos braços da ABUB, em escolas em todo o Brasil, né? Na verdade, em todo o mundo, porque a a BUB faz parte da Comunidade Internacional dos Estudantes Evangélicos, né? Bom, e aí eu pus então, nessa introdução que eu pretendo fazer de forma rápida só, algumas explicações sobre o próprio nome da ABS, né? Então, Aliança Bíblica Secundarista, mais conhecida como ABS, primeira coisa, né? Ela é uma aliança que aponta para um esforço missionário conjunto acima de qualquer barreira, seja ela social, cultural ou denominacional. Ela é formada por estudantes secundaristas que se juntam em torno de Jesus Cristo, a palavra encarnada, para segui-lo e convidar seus amigos a fazer o mesmo. Nossa identidade está em Cristo, que nos une como família e como seu povo, né? E aqui, só explicando, né, estudantes secundaristas é como estudantes do ensino médio eram chamados antigamente, tá? Então a ideia aqui é que é uma aliança, um esforço missionário para que a palavra de Cristo seja levada nas escolas e universidades por todo o Brasil e por todo o mundo. E quem que traz e quem que leva a mensagem do evangelho para essas escolas e universidades? Os próprios estudantes, por meio de grupos de estudo bíblico, tá? Então, é isso que é a ABS, né? A ABS ela também é bíblica, né? Aliança Bíblica Secundarista. Temos uma marca comum, que é o fato de reconhecermos a Bíblia como sendo a palavra de Deus, única e suficiente regra base de fé e vida prática. Sendo assim, ela deve ser estudada com seriedade e deve ser aplicada em todas as áreas de nossas vidas. Temos um Criador a adorar, um Senhor a proclamar e um Espírito a obedecer. Cremos no mesmo Deus que se revelou através da pessoa de Jesus Cristo, o qual nos incluiu em sua morte e ressurreição, nos regenerando para uma nova vida. Então, a gente também tem um compromisso que é firmado pela palavra de Deus, através da palavra de Deus, né? E por fim, a ABS também é secundarista, né? O grande lema da ABUB é estudante alcançando estudante. A gente entende, como vai dizer aí, né, que nenhuma pessoa é mais indicada e capaz para falar do Evangelho de Jesus Cristo ao estudante do que o próprio estudante, pois ele conhece as preocupações, medos e anseios dos estudantes, né?
Continuando aqui, quais então que seriam os objetivos de um grupo de estudo bíblico da ABS nas escolas, né? Bom, primeiro, a evangelização pelo próprio estudante, o testemunho cristão nas escolas, a comunhão e a edificação dos estudantes cristãos, visando participação responsável na família, escola, igreja e sociedade de um modo geral, levar o estudante a encontrar o seu lugar no corpo de Cristo e descobrir sua vocação estudantil e profissional. E por último, também preparar o estudante cristão para ingressar na universidade e, consequentemente, ingressar na ABU também, né? Na obra universitária aí, né? Bom, então, como iniciar um grupo de ABS, né? Como que um estudante pode iniciar um grupo de ABS em sua escola? Primeiro, né? Isso parece óbvio, mas é bom falar, é necessário de pelo menos um estudante cristão para dar esse pontapé inicial nessa escola e tudo mais, né? Então, você precisa de ter um estudante cristão. Pode ser que você que esteja me ouvindo seja esse estudante interessado em abrir um núcleo de ABS na sua escola, né? E quanto mais estudantes participarem, melhor seria, né? Nesse sentido. Então, por exemplo, um estudante é o mínimo que precisa para abrir um núcleo, mas quanto mais estudantes cristãos para iniciar esse núcleo, melhor, né? Nesse sentido, porque, por exemplo, né, você, mesmo que não for ninguém de pessoas de fora, assim, da liderança do núcleo, ainda vai ter estudo bíblico, porque vai ter mais do que uma pessoa, né? Então, quanto mais estudantes cristãos animarem com essa ideia e tudo mais, melhor, né? E aqui, né, todo movimento cristão, coloquei, todo movimento cristão deve começar de joelhos, né? Ore a respeito disso, né? Ore para que Deus te dê sabedoria para abrir um núcleo de ABS, um núcleo para fazer com que seus amigos conheçam a Bíblia, né? Um núcleo de estudos bíblicos na sua escola, né? Então, ore, por exemplo, para que você persevere, mesmo se talvez no início vá poucas pessoas nos estudos bíblicos, ou mesmo que não vá ninguém no início, né? Então, ore a Deus, peça para que Ele te dê força para perseverar, para continuar nesse caminho, que os corações dos seus amigos que não são cristãos possam ser alcançados por meio desse grupo de estudos bíblicos e tudo mais, né? Ore para que estudantes cristãos apareçam para te ajudar, né? Muitas vezes em escolas muito grandes, estaduais e tudo mais, é difícil até às vezes saber quem é cristão e quem não é, né? Então, ore para isso também, para que estudantes cristãos possam surgir e te ajudar nesse sentido. E um outro ponto importante também nesse início de criação de um grupo de ABS é pedir ajuda do seu grupo local, né? Então, em algumas cidades já tem, por exemplo, outros núcleos de ABS, ou também outros, ou também já tem um núcleo de ABU, grupos de ABU, né? Já tem um núcleo da ABU e já tem, por exemplo, o núcleo da ABP, né? Que é a Aliança Bíblica de Profissionais. Essas pessoas que são mais maduras, que já estão em um contexto mais consolidado, podem te ajudar também a oferecer treinamentos para você, né? Sugestões de como lidar com determinadas situações, como trabalhar determinadas questões, né? Podem te ajudar com estudos bíblicos, podem até, às vezes, ir na sua escola, né? E tudo mais, e, e levar os primeiros estudos bíblicos para você ver como que é, né? Assim, uma coisa interessante, né? Em que momento esse grupo de estudo bíblico funcionaria? Talvez você pode se perguntar isso, né? Seria no intervalo mesmo, né? Então, uma vez por semana, duas vezes por semana, um estudo bíblico no intervalo. Seria basicamente essa a ideia, né, da ABS. Mas agora, como uma ação bem importante também, né? As outras também são importantes, é claro, mas é o que? Dialogar com a coordenação e a direção da escola, né? Pedindo autorização para que esse grupo de estudos bíblicos no intervalo, né, feito uma vez por semana, duas vezes por semana,
possa ser feito, né? Explicando os objetivos de um núcleo de ABS e também os benefícios que isso pode trazer à escola, né? Como, por exemplo, aproximar os alunos, ser uma rede de apoio para alunos que precisam de alguma ajuda, servir a escola de alguma forma, né? Então, apresentar essa ideia e pedir autorização da coordenação e da direção da escola, né? E aqui nesse ponto é interessante que convém lembrar, né, que a própria Constituição Federal, né, ela garante a liberdade religiosa como direito fundamental, estabelecendo o Brasil como Estado laico, onde então todas as religiões elas têm o direito de se manifestarem nesse sentido, né? O artigo 5º assegura a inviolabilidade da crença, o livre exercício de cultos e a proteção aos locais de oração, garantindo também o direito de não ter religião, inclusive, né? Então, nesses termos assim, talvez, por exemplo, a escola ela não vá emprestar uma sala para você fazer o estudo bíblico, né? Ou algo do tipo, mas ela também não pode te proibir de, por exemplo, no intervalo, ler a Bíblia com seus amigos, né? Então, é sempre bom trazer esse ponto por causa da própria Constituição Federal aí, né? E do próprio Estado do Brasil ser um Estado laico. Só que a partir do momento que ela autoriza, você também pode ver se essa escola ela autoriza mais coisas também, né? Por exemplo, se a escola autorizar, você pode passar nas salas avisando do início desse núcleo, desse grupo de estudos bíblicos. Você pode, por exemplo, colar cartazes com os horários, né? Então, estudo bíblico toda terça-feira, no intervalo, né? Então, vamos supor que é um intervalo de meia hora, os 15 minutos finais do intervalo vai ser o estudo bíblico em tal sala, e aí espalha cartazes, né, pela escola e tudo mais. Isso, né, assim, isso a direção e a coordenação teriam que autorizar, né, claro, mas elas autorizando isso é possível também. Eu acho que uma dica interessante aqui também é convidar as pessoas de forma ativa assim, né? Então, se você deseja que, especialmente amigos seus, né? Se você deseja que alguém realmente venha estudar a Bíblia com você, fale para ele de forma direta nesse sentido, né? Não fale tipo assim, a gente vai ter um estudo bíblico, se você quiser vir, porque fica muito impessoal. Seja direto com ele, fale, por exemplo, né? Eu quero estudar a Bíblia com você, eu gostaria de estudar a Bíblia com você, você é meu amigo, e eu gostaria de estudar a Bíblia com você. Então, convide as pessoas de forma ativa, né, para participar desses grupos de estudo bíblico e tudo mais, né, das reuniões, né, no caso. E assim, é basicamente isso assim que eu gostaria de falar sobre como iniciar um núcleo de ABS, mas eu gostaria de trazer uma parte aqui sobre o que você, que talvez não seja um estudante de ensino médio, pode fazer pela ABS também, né? Talvez um abeuense, alguém da Aliança Bíblica de Profissionais que está vendo, algum cristão, o que você pode fazer? Primeiro, né, pois aí saindo da zona de conforto, como membro de uma igreja local ou abeuense, como você se relaciona com os estudantes secundaristas que conhece, encorajando-os a testemunharem sua fé? Ou seja, talvez você não seja um estudante de ensino médio, mas talvez você seja alguém que conheça muitos estudantes cristãos, né, do ensino médio e que você pode influenciar, você pode falar, você pode encorajar esses estudantes a testemunharem a sua fé nas escolas, né? Então, talvez esse seja um papel importante para você nesses termos também. O segundo tópico ainda é usando minha profissão no reino de Deus. Se você ou na sua igreja ou tem, né, profissionais que atuam em escolas, procure conversar, expor e conscientizar da expansão do reino de Deus nas escolas. Então, se você que está me ouvindo talvez seja professor de uma escola e você conheça alunos cristãos nessa escola, por que você não sugere para esses alunos iniciarem um núcleo de ABS, um núcleo de estudos bíblicos? Na escola que você trabalha, por exemplo, né? Então, se você trabalha com educação, se você conhece, você pode inclusive dar esse apoio para esses estudantes, né? Estando presente nas reuniões e tudo mais, né? E uma coisa também que eu pus aqui, né? É só uma observação, né? Existência de hierarquias, né? A ABS não pode ser maior que a ABU, nem a ABU maior que a ABS. Encorajem o envolvimento de estudantes em diferentes níveis de formação.
Afinal, temos uma fé para proclamar e um Senhor para adorar. Então, não existe assim, ABU é superior ou ABS é superior. A ideia é que os estudantes de diferentes níveis de formação, eles se envolvam na missão estudantil, né? Então, que o estudante universitário ele possa levar o evangelho no contexto universitário, mas também ajudar o estudante secundarista, e que o estudante secundarista possa levar o evangelho no contexto do ensino médio, do ensino fundamental 2, né? Mas também ajudar o estudante universitário no que for preciso, né? Então, é essa a ideia aqui, né? Eu gostaria de trazer só alguns avisos finais aqui que é interessante mencionar também, né? Nós temos um grupo de trabalho da ABS, né? É um grupo no WhatsApp da ABS de São Paulo, Mato Grosso do Sul, que faz parte da comunidade da ABU de São Paulo, Mato Grosso do Sul, né? Que é a nossa região, tá? Então, eu recomendo a participação nesse grupo de trabalho de pessoas que têm interesse em conhecer mais da ABS, por exemplo, querem abrir um núcleo ou querem ajudar estudantes, né, a abrir um núcleo. Então, eu recomendo a participação. Assim, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você conhece alguém da BU, né, ou da BS, mas se não, comenta aqui embaixo que eu dou um jeito de colocar também você nesse grupo de trabalho, né? E nesse grupo de trabalho a gente também tem um drive, né? Com materiais, com estudos bíblicos, né? Modelos de estudos bíblicos, ofício para abertura de núcleos. Nesse ponto eu até queria mostrar para vocês, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a gente tem um ofício aqui, ó, para abertura de novos grupos de ABS. Então aqui, né? Em vermelho as informações que a gente precisa completar, né? Vocês precisariam completar, mas aqui, prezado diretor e coordenação, venho por meio deste apresentar o movimento, no qual se insere a Aliança Bíblica Secundarista, com a finalidade de solicitar autorização para realizar reuniões ligadas a este nas dependências do colégio. Então aqui é um ofício, né, para você entregar para o diretor, para a coordenação da sua escola, de forma a explicar bem quais são os seus objetivos, quais são os propósitos da ABS, né? E que você pode estar pronto. Então a gente tem esse drive que você pode acessar e tem muito material interessante. A gente tem vários estudos bíblicos, né, nesse drive. Então aqui, por exemplo, né, é um estudo bíblico indutivo nesse caso, né? Inclusive eu já fiz uma oficina de estudo bíblico indutivo explicando como fazer esse tipo de estudo bíblico, tá também no meu canal do YouTube, então nesse canal que vocês estão vendo mesmo. Então aqui, estudo bíblico indutivo, em Lucas 1, versículos 1 a 4, né? Que tá lá, que vocês podem só pegar e já imprimir, já fazer, né? É um estudo mais curto, adaptado para a realidade do ensino médio, né? Então, que a gente sabe que o intervalo do ensino médio é menor, é 15 minutos, 20 minutos, meia hora, né? Então, é um estudo bíblico mais curto para dar tempo de fazer em 10, 15 minutos, ok? Tem também outros tipos de estudo bíblico, esse também é estudo bíblico indutivo, né? A gente também tem os chamados estudo bíblico do método sueco, que aí é o próximo vídeo que eu vou fazer explicando. Então a gente também tem vários modelos prontos já, né, do estudo bíblico do método sueco no Drive, formatações diferentes também aqui, né? Então o Drive ele serve para esse Drive com esses materiais, ele serve para ser um canal de ajuda para todos os grupos que querem iniciar, ou que querem também continuar, fortalecer, dar continuidade a grupos de ABS na região de São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas na verdade é um drive que pode ser usado por qualquer ABSense do Brasil que tiver interesse, né? E aí, para finalizar, eu deixei uma frase do manual da ABS, que é um documento muito legal sobre a ABS, que existe há muito tempo. Eu não sei quanto tempo que existe, mas também está no nosso drive com materiais, né, que está também no grupo de trabalho, que diz assim, né? Caminhamos, caminhamos olhando para o Deus eterno, sabendo que o sonho de ver cada estudante rendido aos pés de Jesus é nosso desafio até o dia que Cristo nos chamar. Então, que a gente possa ter
essa esperança, né? Esse sonho vivo de ver cada estudante rendido aos pés de Jesus. E que você possa, a partir disso, que na verdade que esse vídeo possa ter te ajudado aí de alguma forma e que você possa também ser um canal de bênção, um canal de alguém que leva a mensagem do Evangelho mesmo para as pessoas, seja na sua escola, seja na sua universidade, seja onde for, né? Porque nós, como cristãos, somos missionários em todos os lugares onde nós vivemos. Então, acredito que seja isso. Obrigado pela atenção aí. Deus abençoe e até mais.